Olá pessoal, estamos de volta durante a penúltima semana do mês de julho para fazer uma análise diagnóstica, hidrometeorológica e energética do SIM. Mais uma vez de home office, Gui, muito boa tarde a todos. Boa tarde a todos, isso mais uma vez de home office e vamos aí aos destaques da semana operativa. Vamos lá então para o nosso vídeo de hoje. E começando tradicionalmente nossa apresentação diagnóstica pelas condições sinóticas registradas no decorrer dos últimos dias. A gente teve o predomínio de uma massa de ar mais seco em grande parte do Brasil Central, bem comum nessa época do ano, esse padrão de tempo seco, predominando entre áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Centro-Norte do país. E até tivemos aí, principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai, em algumas áreas da região sul, a formação de algumas áreas de instabilidade, mas os volumes, ficaram concentrados aí no extremo sul do país e não as frentes frias, logicamente, por conta do padrão de ventos zonais lá no alto da atmosfera, não conseguiram adentrar pelo centro-sul do Brasil. No próximo slide, a gente identifica um dos principais padrões responsáveis por essa massa de ar seco durante essa época do ano. O vento, lá em níveis médios da atmosfera, com giro anticiclônico, está inibindo a formação de nuvens de chuva. É uma área de divergência muito grande. Ora, esse centro de alta pressão está mais no Brasil Central, ora ele está ali na altura da Bolívia, e é ele que acaba inibindo a formação das instabilidades. Tivemos aí mais de 40 dias sem nenhuma chuva significativa, sendo registradas já entre áreas centrais do Brasil, interior da região Nordeste, e as chuvas, como é de costume nessa época do ano, ficaram mais concentradas no extremo norte, faixa leste nordestina e no extremo sul do país. Justamente nestas áreas que o número de dias de estiagem é menor. Agora a gente vê os impactos dessas condições sinóticas na chuva observada. Hoje, no mapinha, a gente está contando a chuva lá do dia 17 de julho, quando uma frente fria bem costeira passou aqui e conseguiu organizar essa instabilidade desde o norte gaúcho até Santa Catarina, mas depois disso, a partir do dia 18, no comecinho da nossa semana operativa atual, não tivemos mais nenhum registro de chuva expressiva. A gente vê que pela comparação de observado com a previsão oficial do ONS, até com a remoção de viés, essa chuva por volta do dia 17 não conseguiu ser identificada aí por grande parte dos modelos de previsão. Passando para o próximo, a gente vê também que o modelo Ampere, que é a melhor combinação estatística dos modelos meteorológicos, acabou tendo um melhor desempenho para identificar essa precipitação. Ele dava um pouco mais de chuva que a nova previsão conjunta, isso é normal, já que a nova previsão conjunta é muito mais cautelosa com relação ao volume de chuva, mas ainda assim teve um acumulado aqui no centro-norte gaúcho que acabou não sendo identificado por praticamente nenhum modelo de previsão que compõe o modelo Ampere. Lembrando que é um tratamento estatístico da combinação de ECMWF, ETA, GFS, o QMO, também do modelo Axis, que a última vez que teve uma chuva mais expressiva ao norte gaúcho, ele conseguiu captar bem. E essa combinação estatística acaba resultando num resultado um pouco melhor aí da previsão de chuva para algumas áreas do país. Pelo menos é o que tem demonstrado os resultados preliminares quando a gente avalia a performance desse modelo estatístico. Bom, agora a gente parte para associar esse padrão de chuva registrado com a energia natural afluente. O Gui conta pra gente os principais efeitos hoje na ENA, também na carga e também nas taxas de intercâmbio, e lá no final a gente vai ficar curioso aí para saber qual é o indicativo para o preço da próxima semana operativa. É isso aí, Elô. Para essa época do ano, a gente já costuma não observar muita chuva no interior do Brasil, como você já mencionou. E quando a gente analisa o comportamento das afluências, a energia natural afluente do subsistema sudeste ao longo de julho, tem ficado até bem próximo ao que o ONS tem previsto nas semanas operativas. Para essa semana em particular ficou bem alinhado, tem uma tendência ainda um pouco de queda dessa ENA do sudeste ao longo da semana, então eventualmente pode ficar um pouquinho mais baixo do que o previsto, mas um desvio bem pequeno. Já para o subsistema sul, a gente viu até um repique dessa ENA lá para o dia 17, conforme essa chuva que você mencionou, que os modelos não captaram, mas foi bem pontual, e essa ENA já caiu bem rapidamente, o comportamento que a gente costuma ver, principalmente dessas bacias ali no interior do Rio Grande do Sul, desse comportamento de resposta muito rápida. Teve uma elevação dessa vazão,
e já em queda. Então, o Sul a gente tem uma expectativa aí, inclusive que ele feche com vazões abaixo aí do projetado pelo ONS nessa semana operativa. O Nordeste está com um comportamento, né, a gente vem observando ao longo das últimas semanas, de uma ENA ligeiramente aí acima do projetado pelo ONS, então uma tendência de queda, de uma recessão das vazões lá, principalmente na bacia do São Francisco, mais tênue, né, mais reduzida em relação ao que os modelos têm projetado para essa recessão das vazões. Então, para essa semana, o Nordeste deve novamente fechar com vazões acima do projetado pelo ONS na última semana. E para finalizar, o Norte está bem alinhado aí com o que o ONS projetou na última quinta-feira. Então, as vazões bem próximas ali, o realizado bem próximo ali ao projetado pelo ONS. Lembrando também que o Norte, assim como as principais bacias centrais do Brasil, né, nessa época do ano tem um período de recessão. Então, dificilmente a gente vai observar, né, essa ENA tendo repiques para cima, tendo elevações durante esse período. E isso diretamente traduzindo nos intercâmbios, né, o Norte já perdendo importância aí como exportador e o Nordeste assumindo essa função. Nessa época, né, em contraste à redução das chuvas, a gente tem elevação da geração eólica lá no Nordeste. Então, já nós temos observado, né, ao longo das últimas semanas uma elevação, né, dessa importância do intercâmbio do Nordeste, e nessa semana continua o padrão. Então, o Nordeste virando majoritariamente exportador aí para o restante do SIM. O Norte ainda consegue exportar no produto líquido, né, o líquido da semana. O Norte ainda consegue exportar alguma coisa, mas bem menos que o Nordeste agora. E para essa semana, interessante notar também que o Sul exportou energia para o Sudeste. Até em função, né, dessas chuvas que nós tivemos, dos armazenamentos do subsistema Sul, que são bem melhores depois daquele longo período de estiagem. Então, agora o Sul, nessa semana, um valor bem pequeno, modesto, né, praticamente podemos falar que não houve intercâmbio líquido entre as duas regiões, mas o Sul já é um comportamento bem diferente do que nós vimos no começo do ano. E agora, explica para a gente um pouco aí das temperaturas, Elô, o que aconteceu ao longo de julho? O efeito daquela massa de ar seco que a gente viu predominando na maior parte do mês, Gui, deixou justamente esse padrão de temperaturas aí acima da média, especialmente quando a gente fala da temperatura máxima, né, em grande parte do Brasil central. Então você pega umas capitais importantes, como a capital paulista, Rio de Janeiro, Salvador, pega todas as áreas aí do Brasil central e também áreas litorâneas do Nordeste, apesar de ter tido chuva nessa região, estão com temperatura acima da média. Isso também vale para o centro-oeste do Brasil, e é somente o sul, né, que está com essa temperatura abaixo da média, tanto a mínima quanto a máxima. A gente até vê que as mínimas para o interior nordestino, Goiás, Tocantins, também em alguns pontos importantes ali ficaram ligeiramente abaixo. A expectativa, né, a gente vai ver no próximo mapinha aí, é que o Brasil Central ainda continue com temperaturas ligeiramente acima da normal, mas em média, né, esse centro-norte entre o oeste da Bahia, parte de Goiás e Tocantins ainda siga registrando mínimas principalmente mais baixas do que a normalidade, e o frio, né, que tá para chegar aí na reta final do mês de julho, ele vai ficar mais restrito e mais intenso nas áreas do extremo sul do Brasil, ou seja, mais uma vez, né, como é o padrão bastante típico dessa época do ano, mesmo com a incursão de algumas frentes frias até a reta final do mês, você não tem a entrada de uma massa de ar frio tão intensa na maior parte do centro-sul. Esse frio vai ficar mais contido lá no extremo sul do Brasil, justamente porque a alta pressão que está sobre o Brasil Central empurra a massa de ar frio para fora, não deixa, né, que os sistemas consigam ter uma incursão tão ampla aí no centro-sul do país. Até pelo menos o mês de junho, Gui, o padrão era um pouco diferente, né? As massas de ar frio conseguiram avançar por São Paulo, Minas, também áreas do Brasil Central, e agora parece que quando a massa de ar frio chega, ela ganha mais intensidade no extremo sul do Brasil, até faz frio no Brasil Central, mas não tão intenso, e depois ela vai embora. É possível que na virada do mês de julho para agosto, a gente ainda tenha o comecinho de agosto com um ar frio ganhando mais intensidade no centro-sul. Vamos acompanhar também a previsão, não é mesmo? É isso mesmo, Elô. E quando nós olhamos, né, o reflexo na carga, lembrando que para esse período de pandemia, a análise da carga não leva em consideração só temperatura, né? Nós temos que levar também, nós temos que ponderar
ao retorno da atividade econômica, pelo menos aqui em São Paulo, em outros estados da região sudeste, e uma volta, né, um fechamento de algumas cidades no sul, no nordeste também. Então, quando a gente analisa a carga para essa semana, que a gente observa bem alinhado o sudeste com a última projeção do ONS, lembrando que nós, ao longo do mês de julho, nós tivemos sucessivas elevações da carga do sudeste. Acredito que tanto pela temperatura, mas também por um relaxamento, né, das medidas de isolamento social ao longo do mês de julho. E em contrapartida, né, tanto para o sul, para o nordeste, para o norte, nós temos uma redução aí da carga, né, observado ao longo da última semana operativa, em relação ao projetado pelo ONS na última quinta-feira. Então, para o sudeste ficou alinhado essa semana, para os demais uma carga mais baixa. E outra variável, né, de extrema importância na análise diagnóstica do SIM são os níveis de armazenamento das usinas do sistema. Então, para o sistema sudeste, né, que a gente observa uma pequena variação do observado em relação ao projetado, a nossa expectativa aí, né, para o começo da próxima semana operativa de um armazenamento ligeiramente menor, mas já para o sul, em função até daquelas chuvas, né, que nós tivemos no começo da semana, a expectativa de um armazenamento aí maior. Então, para próximo sábado, no início da próxima semana operativa, de um armazenamento, a expectativa de termos um armazenamento um pouco maior aí do que o projetado pelo ONS. E a mesma coisa observada para o Nordeste, né? Tanto em função daquela ENA mais alta e também de uma defluência, né, das usinas na operação em tempo real um pouco menor, né, do que o previsto pelo modelo. Então, a projeção para o Nordeste também de armazenamentos um pouco mais altos no começo da próxima semana. E o Norte, assim como o Sudeste, né, com expectativa de armazenamento mais baixo, só que já para o Norte, né, esse impacto é um pouco maior, né, praticamente 1% aí de desvio no armazenamento. E o reflexo para o SIM, a média, né, digamos assim, de todos esses impactos de armazenamento, é que para a próxima semana operativa o armazenamento inicial deve ser um pouco maior aí do que o previsto pelo INS na confecção da revisão 3, lá na última quinta-feira. E se a gente puder fazer um resumo, né, do impacto de todas essas variáveis que nós falamos, teria, né, um pequeno impacto de elevação em função da ENA. Para o Sudeste e Norte ficou muito alinhado, para o Nordeste ficou acima, né, mas nessa época do ano esse desvio é muito pequeno, então essa ENA acima do previsto para o Nordeste acaba não tendo tanto impacto. Já para o Sul o desvio é já um pouco maior, então em função do Sul a gente estima aí um impacto mais positivo de elevação no preço, em função da ENA. A carga, o Sudeste muito alinhado, né, mas os demais subsistemas estão mais baixos, então a carga teria um impacto negativo no preço, né, negativo que eu digo de redução, e os armazenamentos, né, observando para todos os subsistemas, seria um impacto de redução do preço também. E as outras variáveis, para essa semana a gente não teve nenhuma surpresa, né, de modificações de outras variáveis, então sem impacto de outras variáveis. E então, como a gente estava falando, né, a ENA acaba tendo um impacto um pouco, ela tem um peso relativamente alto na formação do preço, então o resumo, né, para essa semana operativa seria de um preço na revisão 4 parecido com o preço da revisão 3. Então a ENA puxando um pouco para cima, enquanto a carga e o armazenamento puxando um pouco para baixo. E a gente sempre gosta de ressaltar, né, Elô, que a formação do preço ela leva em consideração não apenas o que foi observado na última semana, mas também as projeções de chuva, de carga, de outras variáveis aí para a semana seguinte. Então é importante, né, ter em mão como que essas projeções impactam o preço. Então, caso você, a sua empresa, tenha alguma dúvida, precise de alguma ajuda para informação de preço, para o PLD, para as próximas semanas, para os próximos meses, não hesite em entrar em contato com a gente aí, né, Elô? Isso mesmo, Gui. É isso então, pessoal. Essa foi a nossa análise diagnóstica de hoje. Muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos vocês. Desejamos um resto de semana repleto de paz, bastante saúde e até o próximo vídeo de análise diagnóstica. Pessoal, bom final de semana para todos, né, e até o próximo vídeo. Boa tarde a todos.